A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos a Deus por estarmos aqui para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. E que a gente consiga transmitir com muito amor os ensinamentos do Mestre. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre nível de consciência. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A culpa é um sofrimento e o tamanho deste depende da gravidade daquela. Bom seria se nunca tivéssemos do que nos queixar, mas como vivemos num mundo de provas e expiações, não estamos livres de errar e de sofrer com a culpa. Ante os deslizes, o importante é desenvolver uma forte decisão de se corrigir e não cair mais. Para conseguir essa determinação, temos de amar a nós mesmos, confiar muito na vida e em Deus. Então, recomponha-se. Se falhou, o amor que der a si mesmo livrará você do peso do remorso, da mágoa, da solidão. Se você muito se ama, compreende os próprios erros e parte para a retificação. Reerga-se. Veja dentro de si mesmo um oceano de amor, uma fartura de boas ideias, uma certeza de que cumprir o que promete numa propensão à partilha, à distribuição de sorriso. Ame-se. É do amor que você dá a si mesmo que vem a força para ajudar aos outros. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando nível de consciência. Quem vive num baixo nível de consciência tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. Fato, né? As pessoas, quanto mais elas sentem rebaixadas, inferiores, né? A gente não tem que sentir inferior. Estamos praticamente no mesmo patamar. Se estamos encarnados neste mundo de provas e expiações, é porque não tem ser perfeito aqui. Seres perfeitos estão distantes, né, em outras dimensões. Por melhor que a pessoa seja, ainda tem muita coisa a reparar e aprender. Então, pense dessa maneira que a coisa começa a mudar. Temos o hábito de endeusar pessoas, e não é por aí, né? O discernimento ou opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Então, esse adágio leva a entender que diferentes pessoas no mesmo ambiente podem perceber o mesmo fato de maneira divergente e até mesmo antagônica. Isso depende muito da compreensão de cada um, né? A gente observa pessoas que são até letradas, que têm um nível cultural elevado e que defendem certas teorias, verdadeiros absurdos, defendem inclusive torturas, muitas vezes ditaduras, e se pergunta, mas como, né? Uma pessoa com tanto estudo
Ela tem uma educação cultural, mas não aprendeu valores morais. Então, aí está o grande diferencial das coisas, né? A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador. Mas para alguns é mero fenômeno que passa despercebido, sem valor algum. Isso também é outro fato, né? As pessoas e muitos acham que os astros estão aqui apenas para enfeitar, né, para os homens, seus brilhos, enquanto tem uma função grandiosa. Lourdes Catarine continua a nos informar que a brisa do mar é sempre aromática e revigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo, que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Da maneira, eu sempre gosto de usar um exemplo, né, do jardim. Às vezes você passa a ver um jardim florido com muitas rosas e diz assim, olha, que belo jardim, que rosas lindas. O outro já passa, meu Deus, como essas rosas conseguem sobreviver a tantos espinhos. Então é a maneira de ver a vida, né? Tem pessoas negativas e que traz problemas sérios não só para si, às vezes para a sociedade, para onde vão. Quando você estiver com a consciência desperta, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo o que acontece, aos fatos interiores e exteriores, pode conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre um verdadeiro orientador interno. Conferências, cursos, métodos e disciplinas o ajudarão a iniciar a caminhada ascensional. Mas lembre-se de que, para aprender a viver e discernir, você terá como requisito básico o aperfeiçoamento de seus potenciais. Temos que desenvolver os nossos valores morais também, nas suas qualidades. A evolução ocorre de forma surpreendente quando as pessoas estão preparadas. Trata-se de processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem início quando elas mesmas se sentirem habilitadas. Não se pode reformar o mundo, apenas reformar o próprio mundo individual. Então essa reforma é pessoal, né? Se eu quero mudar o mundo, começo através de quem? De mim. Porque através dos meus exemplos eu posso influenciar bem melhor os meus familiares, aqueles que estão próximos. Então não tente mudar ninguém, reformar pessoas, isso aí não. Quem tem os olhos sensíveis e lúcidos enxerga nas ações humanas, mesmo nas que pareçam, mas alguns valores positivos e identificam nos erros oportunidades de crescimento. Os erros, na verdade, são oportunidades grandiosas para que você aprenda a não cometê-los novamente. É como uma escada, um degrau de subida. Não fique preso a ele, mas aprenda com ele. Ao contrário, aqueles que possuem os olhos turvos pela ignorância veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior. Aquelas pessoas que ficam ali, né? Remoendo aquelas ações passadas e novamente sofrendo e nunca sai daquele estágio. Como veria o Cristo nessa circunstância? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em uma angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crendo facilmente em tudo o que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. Tem pessoas que saem da realidade, né? Querem mostrar um mundo aparente, e nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações, cheio de problemas, né? Essa facilidade, né? Esse paraíso tão citado, um dia nós chegaremos lá, mas estamos ainda muito distantes. Óbvio que temos que lutar a cada dia para nos tornarmos melhores, mas nós sabemos que isso vai gastar muitos anos, muito tempo. Os objetos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar os raciocínios, mas o que se percebe não se encontra nos objetos e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nossa forma de ver é uma riqueza que não se vende, nem se compra, mas conquista. Quer dizer, o desrespeito é a verdadeira sepultura do discernimento do homem. Olha que é uma frase pesada, mas que tem uma profundidade, né, indiscutível. Então, chamando que o desrespeito é uma verdadeira sepultura do discernimento do homem.
É muito triste, né, quando uma pessoa não respeita, por exemplo, uma simples atendente de um caixa, de um mercado, de um banco, ou de qualquer uma outra situação que precise, aquela falta de empatia. E é notório, as pessoas percebem, né? Tão bom quando você encontra pessoas alegres e que tratam com cordialidade aquele que está ali à frente trabalhando. Graças a Deus eu tenho essa facilidade. Onde chego, trato com atenção quando for ser atendido por alguma necessidade e acaba que se faz logo uma amizade e as coisas realmente florescem. Ainda hoje eu tive pela manhã no consultório odontológico, a secretária me atendeu maravilhosamente bem, e ali eu sorrindo, brincando. A doutora, por sua vez, também sorriu das nossas brincadeiras e me tratou muito bem, me remarcando para a próxima semana e por aí vai. Agora, quando você chega, né, pedras nas mãos, a coisa não funciona muito bem, porque ninguém gosta de ser maltratado. Seja acessível, lembre-se de que o direito de cada um consiste nas resoluções adotadas conforme sua vontade, podendo ou não coexistir com o arbítrio dos demais. Esse é o fundamento da lei de liberdade. Então pensemos muito, meus queridos irmãos, sobre tudo isso. Vamos ver uma mensagem do Espírito Lourdes Caterine. E ela diz assim: pessoas aprenderam que devem dedicar a vida aos ideais do amor, ocupando-se dos valores da bondade e dos gestos da fraternidade. Simplesmente isso bastaria? Será que agem assim por terem adquirido uma autêntica consciência crística ou por obedecerem à mera prescrição religiosa fundamentada num sentimentalismo superficial? Quais os valores que mobilizam suas atitudes íntimas, os que as impulsiona interiormente? Então, a gente tem que entender o seguinte: se nós tivermos realmente consciência daquilo que nós estamos fazendo no planeta, como disse o Pedrosa, de provas e expiações, estamos aqui para crescer espiritualmente, aproveitar, né, a reencarnação, como falei, a gente tem que agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai se ocupar dos valores da bondade, o gesto da fraternidade? Sim. Esse deve ser o nosso ideal de vida. Vivenciar aquilo que aprendemos. Então, se nós estamos aqui aprendendo o caminho traçado por Jesus, nós temos que agir de acordo com esses ensinamentos. Então, a gente vai agir com a nossa consciência crística, que é justamente entendendo a postura que nós temos que ter em relação à nossa vida. Nós estamos aqui com esse grande objetivo, crescer espiritualmente, e precisamos então fazer a nossa reforma íntima, que é na realidade quando nós estamos nos amando, que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós vamos nos amar? Nós vamos nos amar no momento em que a gente realmente fizer a nossa reforma íntima. Aí, nos amando, teremos condições de amar o próximo, e amando o próximo, teremos condições de amar a Deus. Então, não é, na realidade, um sentimentalismo superficial, não. Nós temos que nos mobilizar para ter atitudes íntimas de acordo com a nossa visão de crescimento espiritual. Criaturas fogem dos desgostos da vida, buscando um ideal maior para suportar suas dores existenciais, mas não percebem que muitas vezes estão vivendo uma fantasia. Então a gente não vai buscar fazer a caridade só para a gente fugir do desgosto, não. O nosso objetivo é nos fazer crescer espiritualmente, mas sabendo que, atrelado a isso, para nosso crescimento espiritual acontecer, não só a reforma íntima, mas também aliviar a dor do próximo. Esse é o amor que Jesus espera que nós façamos em relação a todos que estão à nossa volta. Então ela fala: nutrem-se do produto de uma imaginação enganosa, mas além, quando confrontam a realidade, padecem mais intensamente com a morte das ilusões recém-cultivadas do que o próprio sofrimento em que viviam. Então nós temos que ter essa visão real, né, da nossa vida. Então a gente não vai buscar fazer determinadas coisas para fugir, buscar ilusões para fugir da nossa realidade.
Nós temos que enfrentar a nossa realidade com fé, com coragem, porque a gente sabe que tudo que está à nossa volta e está à nossa frente foi dado por Deus para a oportunidade da nossa renovação moral, para nosso crescimento espiritual. Então, o caminho do conhecimento de si mesmo amplia a mente, desenvolve a razão e proporciona uma inteligência lúcida, retirando a consciência da alienação em que vive. Isso aí, nós temos que ter noção da nossa realidade, nós temos que nos conhecer. Então, conhece-te a ti mesmo, essa é a nossa meta. Se nós nos conhecermos intimamente, sabendo o que nós podemos fazer ou não, o nosso crescimento, a que pé estamos em termos de crescimento espiritual, se nós tivermos essa lucidez, nós podemos nos transformar em pessoas melhores. Então é muito importante a gente lembrar da Joana de Ângeles quando ela diz: vamos fazer uma viagem difícil ao interior de nós para nos conhecermos, mas não para a gente se julgar ou se culpar, mas que a gente tenha consciência do que realmente somos, o que nós já fazemos, o que precisamos fazer para nos modificar, para sermos pessoas melhores. E isso é colocar essa inteligência que Deus nos deu em ação, para a nossa renovação. Nós não podemos viver alienados, sem saber o que somos na realidade. Então, quando a gente se conhece, a gente tem aquela oportunidade de nos colocarmos em frente aos ensinamentos de Jesus. O que eu já sou? Eu já sei perdoar, eu tenho paciência, eu tenho tolerância, eu tenho indulgência. Quando eu detecto aquilo que eu ainda não sou, é o primeiro passo para me transformar em uma pessoa melhor. Então, quando você compreender que é uno com Deus, conseguirá sair de uma suposta vida de devoção, centrada em interesses imediatistas, para uma existência de realização plena com o ser onipresente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender, somos filhos de Deus. Nós, como ela diz aqui, compreender que somos uno com Deus. E aí com essa visão, a gente tem oportunidade de entender a oportunidade que Deus está dando para nós, de aproveitarmos a nossa reencarnação para crescermos. Então ela diz: constitui o mais elevado grau de religiosidade a certeza que Ele está em mim e eu estou nele. Isso aí. A gente tem que, com essa visão de que nós realmente somos uno com Deus, isso nos dá força, nos dá coragem, entendimento de que nós temos a oportunidade de seguirmos os ensinamentos de Jesus, porque Ele disse: devemos fazer tudo para estarmos de acordo com os desígnios de Deus, entender que Ele espera de nós, mas Deus, a gente tem que lembrar que Deus nos vê como seres angelicais, só está esperando que nós chegamos lá. Então, quando a gente tem essa noção da importância da nossa maneira de viver, que tem que estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, a gente vai entender a oportunidade que Deus nos dá a cada reencarnação, para a gente poder crescer. Quando você faz o bem esperando recompensa e gratidão, imediatamente a ação é considerada interesseira e mercantilista. Então isso não deve fazer parte da nossa vida. Nós vamos agir de acordo com a visão de que precisamos crescer espiritualmente. Fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, sem esperar o retorno. Fazer o bem, como diz André Luiz, e passar, né? Portanto, não doe alguma coisa, nem se dedique a alguém sob condições. Porventura, o jasmim, com a sua alva cor, graça e elegância, revela seu aroma inebriante pela obrigação de que lhe agradeçam por isso? Por que você não se esforça para entender os mecanismos naturais do universo? É isso. Nós temos que entender tudo isso através do que estamos fazendo agora, estudar. Nós precisamos estudar o que Jesus deixou para nós, esse caminho, para que a gente entenda como nós devemos ser, como aí nessa busca do interior de nós, para nos adequarmos àquilo que devemos ser. E a gente vai aproveitar a reencarnação. E a gente tem que entender que tudo que nos acontece tem um propósito. Então a dor é em si mesma benéfica e tem por objetivo conduzi-lo ao equilíbrio. Se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento.
Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. Isso que a gente tem que entender. Tudo que nos acontece tem um propósito. Deus deixa que a gente passe aquilo que nós precisamos. Então, nós temos um obstáculo e através dos ensinamentos de Jesus nós vamos ultrapassá-lo. E quando a gente ultrapassa, fazendo o caminho percorrido por Jesus, a gente cresce. A gente aproveita a dor para se beneficiar dela para um crescimento espiritual. A questão é que você não quer aprender, mas unicamente livrar-se dos problemas sem esforço e de forma milagrosa. Você quer prêmios e concessões divinas na prática de ações bondosas, não equilíbrio e entendimento. Quando a gente faz o bem para um retorno, a gente não está aproveitando essa oportunidade, essa concessão divina da gente poder fazer o bem. Porque fazendo o bem, ele retorna para nós. Mas desde que a gente não faça o bem, esperando uma troca. Então nós temos que agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Fazer o bem sem olhar a quem e entendendo que a oportunidade do crescimento espiritual se dá justamente nessa nossa postura de crescimento espiritual e olhando para o próximo. A atuação mais importante que você pode ter em benefício de si e dos outros é conhecer cada vez mais a verdade e o amor em plenitude. Conhecendo os caminhos de Jesus, nós vamos conhecer a verdade, como ele disse, né? A verdade nos libertará. Então a gente tem que conhecer esse caminho e tentar vivenciá-lo em sua plenitude, porque o caminho de Jesus é só calcado no amor. O autoconhecimento o aproxima amorosamente de todos os seres humanos, sem distinção de credo, raça e condição social. Então, quando a gente se conhece como ser humano, né, que devemos ser, agir através do amor, a gente está pleno para essa interação com aquelas pessoas que estão à nossa volta. As dores aparecem como o último recurso a ser aplicado. Elas apenas solicitam a transformação interior. Então, se a gente aprende pelo amor ou pela dor. Se não aprendermos pelo amor, a dor vem para nos ensinar. Embora a consciência exterior não esteja certificada do motivo do sofrimento, julgando-o severo e doloroso demais, a consciência íntima irá guiá-lo para o curso da evolução espiritual a qual todos nós estamos destinados. Então a gente sabe que o sofrimento é para nosso aprendizado e crescimento espiritual. Então a gente cresce com isso. Aceitar isso implica um passo importantíssimo para o autodescobrimento e, como resultado, quase que de imediato, o alívio e, por fim, a cura definitiva. É assim que nós vamos nos curar, assim que nós vamos melhorar, assim que vamos crescer espiritualmente. Por maiores que sejam, ou por mais que pareçam intermináveis, as horas cinzentas no inverno da vida, procure ouvir a mensagem oculta que elas nos trazem. O frio da incompreensão que você carrega por dentro, por não entender os mecanismos da vida, pode ser muito mais atroz e desapiedado que os flocos de neve causticantes e gélidos que caem lá fora nos dias de intenso inverno. Se realmente a gente não tiver essa consciência de que tudo nos acontece, que é para o nosso bem, nós vamos sofrer à toa, porque a gente não vai aproveitar de uma forma eficaz para nós entender que o sofrimento é aquilo que Deus permite para que a gente use o ensinamento de Jesus para o nosso crescimento espiritual, aproveitar a nossa reencarnação. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viver Jesus. Entre as anotações dos evangelistas, encontramos constantes exortações do Cristo, que somente podem ser entendidas se refletidas com cuidado. Assim lemos em Mateus: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa, a religião que segue, a nacionalidade, nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição. Enfatiza assim a necessidade da vivência interior. Por isso mesmo, ele utiliza a simbologia de uma casa construída na rocha, firme, segura, inabalável, embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial. O ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo em qualquer circunstância.
enquanto ainda nos magoamos, enquanto agredimos, quando alguém nos ofende, calunia, atraiçoa, estamos demonstrando não ter atingido a plenitude do ensino de Jesus. Vivemos ainda a nossa própria personalidade. Muitos portamos a aparência de virtude. Parecemos calmos, enquanto por dentro somos um vulcão. Basta um pequeno senão de alguém, uma contrariedade mínima, e explodimos, permitindo a erupção do vulcão em fúria. Alguns traduzimos nossas ações por exercício da caridade. Contudo, estabelecemos regras rigorosas para que as criaturas beneficiadas pelos nossos gestos prossigam recebendo as nossas benesses. Dizemos servir, mas impomos condições aos servidos que devem pautar seus atos segundo a nossa vontade. Quando assim não procedem, os descredenciamos da nossa assistência, pois esperamos deles gratidão constante e reconhecimento perene. Com tais atitudes, demonstramos que pertencemos, por enquanto, aos que aparentam ter virtudes, mas não as conquistaram em profundidade. Parecemos seguir Jesus, a quem trazemos constantemente aos lábios, sem todavia portá-lo na intimidade da alma. Enquanto estivermos a pensar em trocas, isto é, que servindo ao próximo estamos angariando para nós mesmos as bênçãos celestes, não estaremos exercendo o verdadeiro amor e despreendimento prescritos por Jesus. Portanto, somente quando nossos atos forem baseados no cumprimento integral da vontade do Pai, que é amor, na obediência natural e alegre de todos os ensinamentos do Evangelho, teremos alcançado a verdadeira virtude. Não desanimemos, contudo, e prossigamos exercitando-nos dia a dia, porque a perfeição é conquista dos anos, da meditação e da constância no bem. Você sabia que a doutrina cristã significa ação? Jesus, nosso modelo e guia em toda a sua vida, enquanto com os homens, demonstrou servir sem buscar gratidão ou aguardar recompensas. E você sabia que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre? Aos que nos dizemos os seus discípulos, cabe seguir-lhe a exemplificação e os ensinos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho, com muita paz no coração, porque temos a certeza que estamos no caminho do bem, propagando a sua mensagem através das ondas do rádio, também da internet, no imenso rincão brasileiro e até mesmo no exterior. E pedimos, Senhor, que a sua paz possa ser estendida a todas as pessoas necessitadas, principalmente os nossos governantes, para que pensem um pouco mais naqueles que estão sob suas responsabilidades. Muita paz, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, e que Jesus abençoe a todos nós. E até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos